É 1 Pedro, né? 1 Pedro, 1 Pedro aqui falando das mulheres, né? 1 Pedro 3:3. 1 Pedro 3:3 vai dizer, ó, a beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas aos seus maridos. Então aqui, se tratando de mulher, né? A maior beleza de uma mulher é a submissão ao marido e ter um espírito manso, tranquilo. Não está nada relacionado à roupa, né? E no mais, o que a Bíblia diz, ô Reni, o que a Bíblia diz é o seguinte, sede santo porque eu sou santo. E esse ser de santo é em todo, a Bíblia diz ser de santo em todo o vosso procedimento. Então eu tenho que ser santo em tudo, eu tenho que ser santo na forma de falar, na forma de vestir, na forma de me comportar, em tudo. Agora, dizer que usar uma bermuda, por exemplo, é pecado, por quê? Realmente não está escrito isso na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia, claro que não. Agora, para determinados ambientes, né? Uma vez uma pessoa me disse, né? Um advogado, por exemplo, usa terno e gravata, né? Então, porque é uma roupa que condiz com a profissão dele. Ele frequenta determinados ambientes que requerem aquele tipo de roupa, né? Um advogado. Então, tem determinados ambientes que tem roupas que combinam melhor, correto? Então, por que alguém que vai botar um terno e gravata e vai para a praia? Ninguém vai botar um terno e gravata e vai tomar banho de mar. Praia se usa roupa do mar. Agora, claro, tem igrejas, por exemplo, tem igrejas que ficam em cidades de praia. Então é comum que as pessoas que moram na praia vão até no culto com roupa de praia. Isso acontece. Cidade grande, cidade onde tem praia, isso acontece. Agora, se esse tipo de roupa não causa escândalo, não vejo problema nenhum. Agora, se é algo que vai causar escândalo, né? Por exemplo, um biquíni no culto, numa igreja, não combina, né? Agora, um homem de bermuda, uma mulher de bermuda, eu não vejo mal nenhum, entendeu? Se tivesse mal, nós então vamos voltar a ter usos e costumes, né? Não é o nosso caso aqui, né? Então, a gente precisa ter, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. Então, toda mulher deveria se olhar no espelho, como dizia a pastora Zenete Rodrigues, né, que é líder de intercessão do Diante do Trono, né? Ela sempre fala assim, ó, mulher, antes de ir no culto, te olha no espelho e pede, Espírito Santo, a minha roupa está de acordo? O Espírito Santo fala, né, se vai escandalizar, se não vai, né? E se tratando de quem gosta de usar talvez uma roupa mais ousada, né? A gente tem que ter bom senso, né? É igual ali tem geralmente assembleia, né? Para pregar tem que estar com gravata, que tem que ser diferenciado do mundo. Se ele fosse pesquisar quem criou a gravata, eles não usavam, porque quem inventou a gravata ali, o estilista era travesti. Ele fez para sedução de outro homem, a gravata, se pesquisar. Aí eles usam. Entendeu? Aí vem dizer que tem que ser diferenciado do mundo. Na verdade, a gravata, estilista, né? a gravata ela foi criada pelo estilista gay, não é assim. Mas quem criou foi o estilista gay, então. Ele que deu. Aí tipo assim, ó, eles querem dizer que pra pregar tem que ter gravata, mas tipo. A gravata não manda nada. Uma vez o cara fez assim, botou gravata no. Teve, já faz anos, né? Ali na sede ali. Eles convidaram o cara e o cara. Acontece o imprevisto. Chegou atrasado e não conseguiu trazer o terno nem a gravata, foi com a roupa normal. Aí o pastor, o cabeça, chamou ele e disse, hoje não está de acordo. Aí ele não foi pregar. A outra vez eles chamaram, ele pegou a cadeira dele, botou
tirou o terno, pediu licença, botou a gravata e disse, agora prega. Eu já fui pregar numa igreja, eu já fui pregar numa igreja, porque assim, cada igreja tem as suas regras. Então, eu, por exemplo, se eu sou convidado para pregar numa igreja que tem regras, eu vou ter que me submeter àquela regra lá, entendeu? Então, se uma pessoa, por exemplo, é membro de uma determinada igreja, ministério, que tem usos e costumes, ele lá dentro daquele ministério vai ter que se submeter, senão, caso contrário... Mas né? o cara avisou que teve um imprevisto. Mesmo assim não entendeu. Eu fui numa igreja, eu não sabia, e eu fui sem gravata, e a pessoa que me convidou, ela me chamou numa salinha, foi lá, pegou a gravata dela e botou em mim, porque senão o pastor não ia deixar nem eu pregar. E recentemente eu fui numa igreja também que eles têm o costume de usar gravata, mas era um culto de jovens, aí eu fui sem gravata. Aí cheguei lá, vi uma pessoa com gravata, eu disse, e agora? Meu Deus, aí eu pedi informação, né? Será que eu vou precisar de gravata? Porque era perto da minha casa, dava tempo de ir lá e pegar uma, né? Mas aí eles disseram, não, pastor, fica tranquilo, porque aqui é culto de jovens, então fica bem à vontade. Mas a gente tem que realmente se submeter aos ambientes que a gente vai, né? E procurar fazer tudo com bom senso. Né? Mas claro que o principal que Deus quer de nós é... Oi? Isso não é o principal, isso não é o principal. O que eu tenho que ter cuidado é com o escândalo, que eu penso, né? A Bíblia diz que se aquilo que eu fizer vai escandalizar um dos pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinho e precipitar a pessoa ao mar, né? Então eu tenho que ver. A forma que eu estou me vestindo está escandalizando? Se não está escandalizando, não tem problema nenhum. O problema é o escândalo, entendeu? Tem mulheres, por exemplo, usam roupas degotadas, por exemplo, que aparece o seio de fora, vocês já viram? Né? A gente às vezes entra lá no Facebook e de repente aparece lá uma imagem, pessoa com o seio de fora. Isso para o homem leva o homem a pecar, pode fazer o homem pecar. Então, não é bom. Eu vi um culto, por exemplo, uma mulher com uma roupa transparente que aparece o seio, não combina, entendeu? Ou vai ficar com as pernas tudo de fora. O pai conta que ele era de uma época que o padre rezava a missa de costa em latim, né? E aí depois, quando teve uma transição, que aí os padres começaram a rezar a missa de frente, um determinado padre que era do meu pai, o pai conta, né, que se aparecesse uma mulher com roupa indecente na missa, ele fazia ela ficar de pé e ir embora para casa. É porque o padre, de repente, se desconcentrar, né? Imagina. E realmente, né? Eu fico imaginando, né? Aqui a gente não tem isso, né? Mas imagina imagina um pregador, ele está ali pregando no culto e de repente se depara com uma pessoa, sei lá, seminua na frente dele ali, é complicado. Geralmente é o que mais se mexer e chamar a atenção, né? Sempre está com um movimento, alguma coisa assim. Embora que a igreja, por exemplo, é um lugar aberto a todos, né? Então aqui vai vir pessoas que não são conhecedoras da palavra, elas vão vir do jeito que elas estão, né? E se entrar alguém aqui, até hoje eu nunca vi ninguém expulsar ninguém da igreja por causa de roupa, coisa parecida, né? Então tem que deixar a pessoa entrar, ficar à vontade, né? E a gente que cuide para não pecar com os olhos, né? Nós é que temos o dever de vigiar os nossos olhos, né? Porque a igreja pode entrar pessoa de qualquer jeito, né? Agora quem já é da casa sabe que tem que procurar fazer as coisas com decência e ordem, né? Mas eu particularmente não tenho muito impedimento com isso, não. Pelo menos usos e costumes a gente não tem, né? Só acho que cada um deve se vestir de uma forma adequada para cada ambiente que vai. Ok? Não sei se todos conseguiram assistir a aula que eu gravei na internet. Todo mundo aqui assistiu? Eu não consegui. Vamos lá, então, 7ª lição. Compreendendo o modelo dos 12. Ok? Mas vamos orar, né? Vamos orar primeiro, né? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez, Pai, para poder compartilhar a Tua palavra. E mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos controlar, nos dirigir durante todo esse tempo que nós vamos passar aqui. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, e usa-nos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
Então, sétima lição, compreendendo o modelo dos 12. Ok? Texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus chamou os 12. Tem uma outra passagem bíblica também que fala que Jesus passou uma noite inteira orando e no outro dia, então, cedo, ele escolheu os 12. Então, esse modelo que a gente anuncia, o modelo dos 12, esse modelo não é modelo de pastor César Castelhanos, ou modelo de Valnice Milhomens, ou modelo do apóstolo René. Esse modelo é de Jesus. Existem líderes que foram usados por Deus para proliferar, podemos dizer, essa mensagem. Essa mensagem desse exemplo que Jesus deixou, que é o modelo de formar 12 discípulos, e com esses 12 discípulos Jesus alcançou o mundo. Nós aqui somos fruto do trabalho de Jesus. Jesus anunciou o evangelho para 12, e esse evangelho, através daqueles 12, foi multiplicando, e chegou em nós. Então, o modelo de Jesus funciona. Se Jesus escolheu 12, quem somos nós para discutir? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Entender melhor o que é esse modelo dos 12. Ok? Como a gente sempre faz no início da aula, o relacionamento por princípio. Relacionar a aula por princípio. Dentro do caráter, 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12 vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha só, Reni. Sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Esse versículo aqui, em nenhum momento cita roupa aqui, correto? Só que ele fala aqui, na pureza. Então, pureza, se a gente for pegar essa palavra aqui, pureza, se eu for traduzir isso para roupa, para uma roupa, para uma vestimenta, será que a roupa que eu estou usando, ela transmite pureza? Ou transmite o contrário? Então, não tem muitos textos na Bíblia que falam exatamente sobre roupa, vestimenta, mas fala sobre um determinado comportamento que o homem de Deus precisa ter. E isso envolve tudo, envolve a forma de falar, na forma de tratar as pessoas, o amor, o meu espírito, a minha brandura, a minha fé, a minha maneira de ser puro. Então é um complexo. Ser uma pessoa santa envolve algo completo. Ok? Então, dentro do princípio do caráter, relacionado ao modelo dos 12, como o 12 representa também uma equipe de governo, Na verdade, Deus escolheu todos nós para ser governo. Hoje tem pessoas do mal, pode-se dizer assim, pessoas corrompidas, corruptos, principalmente no âmbito político. No âmbito político, nós temos corruptos, muitas vezes, governando a nação, Não só aqui no Brasil, em outros países, Mas essa posição de governo, Deus, em primeira instância, ele sempre desejou que fosse dado aos filhos dele, Então, esses filhos somos nós, ok? Então, como governo, nós precisamos, dentro do princípio do caráter, precisamos ser exemplo como aqueles que são referenciais e que são comprometidos. Então, Deus espera que nós possamos ser um referencial, pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Imagina que alguns de vocês aqui possam um dia fazer parte da equipe de 12 do pastor Dalci e da pastora Mena. Quem
Quem recebeu um convite, por exemplo, para estar à frente, há uma responsabilidade maior, né? Ser santo é para todos, correto? Ser santo é para todos. Mas para quem é linha de frente, para quem é uma equipe de governo de uma igreja, ou liderança de um ministério, como é que fala? O calo é mais embaixo? Não, como é que o buraco é mais embaixo, né? O nível de exigência é maior, ok? O nível de exigência é maior, porque quem é linha de frente é a vitrine da igreja, né? Eu, como pastor, eu sou vitrine, né? Então, quem é vitrine é onde joga a pedra, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Princípio do autogoverno. 1 Timóteo 6, do 20 ao 21, vai dizer: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, dentro do princípio do autogoverno, para gerar um líder de M12, ou no modelo dos 12, né, é necessário saber tratá-lo, tendo a consciência de que tudo o que falarmos terá um peso muito grande em sua vida. Podemos atraí-lo ou afastá-lo, tudo dependerá de nossa boca. Eu estava falando agora há pouco, né? Nossa boca é que é o problema, né? Com ela a gente pode gerar bênção e pode gerar o contrário de bênção. Então, o princípio do autogoverno fala de autocontrole, né? De domínio próprio, né? Então, para mim poder ser um líder de 12 ou gerar uma equipe de 12, eu preciso saber tratar, né, as pessoas com jeito, né? Saber falar, saber me expressar, porque de acordo com o meu testemunho, a forma de falar, a forma de agir, eu posso tanto atrair pessoas como eu posso afastar. E o nosso objetivo aqui não é afastar ninguém. Nosso objetivo é atrair quanto maior número de pessoas, não para uma denominação, mas para o reino de Deus, né? Então, princípio do autogoverno. Princípio da soberania. Princípio da soberania. Princípio da soberania. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo procede de Deus, né? Toda boa dádiva, tudo vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Estar debaixo de cobertura é estar na bênção do Senhor, né? Estar debaixo de uma liderança, de uma equipe de governo, que seria o caso do modelo dos 12, representa estar na bênção do Senhor. Não há dificuldade em gerar uma equipe quando o líder modelo entende que necessita viver submisso, reconhecendo que tem sobre si a cobertura do Altíssimo Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombras ou variações de dúvida. Então, dentro do princípio da soberania, nós precisamos entender que o governo maior que está sobre a equipe de 12 é o próprio Deus, né? Deus é o governante maior do universo, ele é o governante, ele é o Pai de todos, é o Pai das luzes, ele é o governante maior. Então, se o sacerdote da igreja, o pastor principal da igreja, ou a pastora, né? Minha mãe aqui, ela tem estado muito à frente, né? Principalmente por causa da saúde do meu pai, né? Mas os dois são uma só carne, é importante dizer isso, né? Os dois são uma só carne. Então, normalmente, se essa autoridade maior do ministério, ela está submissa a Deus, que é o Pai das luzes, que é o governador maior, que é o soberano, o criador de tudo, então, essa pessoa vai ter autoridade, porque ela está submissa a Deus. E automaticamente ela vai ter autoridade para transmitir para a equipe de liderança dela.
E se essa equipe de liderança se submeter ao anjo da igreja, ao pastor, ao apóstolo, que está submisso a Deus e também a sua cobertura espiritual, vai haver uma hierarquia de autoridade submissas primeiramente a Deus, né? Isso vai gerar autoridade, né? Vai gerar autoridade. E quer ver uma igreja se perder, um ministério se perder, uma equipe se perder, é quando entra a rebeldia, né? Quando entra em submissão. Ninguém quer se submeter a ninguém. Ninguém não quer se submeter, né? E aí vira bagunça, né? Aí vira uma zorra total, né? Então, no reino de Deus existe hierarquia, assim como no céu, né? Tem anjos, querubins, serafins, né? Arcanjos. Deus, aqui na terra também precisa haver hierarquia, né? Precisa haver hierarquia. Lembrando que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele é o poderoso chefão, como pode-se dizer, né? Ele é o maior de todos, é a Ele que nós devemos se submeter em primeira instância. E dentro do princípio da união, Atos 2, do 41 ao 47, é um texto que a gente já leu aqui em outra oportunidade, que fala da igreja primitiva, né? Que eles repartiam tudo, tinham tudo em comum, viviam na comunhão, no partir do pão. Então, dentro do princípio da união, o objetivo é direcionar a equipe e fazê-la funcionar. E para que o M12 funcione plenamente, ele mesmo precisa ser organizado. Somente um governo de 12 organizado e unido conquista territórios. Então, a equipe de governo, a equipe de M12, né, ela precisa ser organizada, né? Precisa estar unida, né? Em união, né? A Bíblia diz como andarão dois juntos, né, se não estiverem de acordo, né? Então, se falta união numa equipe de liderança, isso é no trabalho, é na escola, é na igreja, quando não há unidade, quando não há união na equipe, aí racha, né? Aí racha e a coisa descamba, né? Então, é necessário que haja união, é necessário que haja uma unidade, que todos estejam juntos, né, com o mesmo objetivo, falando a mesma linguagem, né? Ok? Então é que nem no casamento, né? Para dar certo, um cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, porque se ninguém quer ceder nada, acaba dando racha, né? E por isso que surgem os divórcios. E assim acontece também na igreja, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece em todos os lugares. Então, nos relacionamentos entre pessoas, entre uma equipe de liderança, sempre alguém vai ter que ceder um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, né? Questão de humildade, para as pedras poderem se encaixar. Eu preguei aqui uma vez, eu acho que foi aqui que eu preguei uma vez sobre o tema da mensagem, era o encaixe das pedras, né? Então, Deus quer que essas pedras que somos nós, né, as pedras da construção, chamada obra de Deus, elas têm que se encaixar, elas precisam se encaixar, né, para poder formar, né, um muro, né, como eu preguei aqui, um muro de proteção, não um muro ruim, mas um muro bom, né? E quando a gente está realmente ligado um no outro, unido, falando a mesma linguagem, com um só foco, um só objetivo, que é fazer o nome de Jesus o nome mais conhecido do universo, né? Aí nada para a igreja, né? Como diz uma música, né? A perseguição não parou a igreja, né? Nada vai parar a igreja, mas essa igreja tem que estar unida, né? Porque casa dividida não prospera, diz a palavra de Deus, ok? Então vamos lá, introdução. Agora vocês podem abrir a apostila de vocês, né? Introdução. O amor consolida uma vida, ajuda a organizá-la e restaurá-la. Mesmo a ferida mais profunda que possa existir é sanada através do amor, né? Guarda bem isso aí. Mesmo a ferida, né, uma ferida de alma, por exemplo, pode ser a ferida mais profunda, que a gente às vezes olha para alguma pessoa, aquela pessoa ela é tão ferida que para ela não tem jeito. Não, mesmo a ferida mais profunda que possa existir, ela
pode ser sanada através do amor. O amor cura qualquer ferida, e Deus é amor. As pessoas são resgatadas e curadas quando há amor. Guarda bem isso daí. O resgate, a cura das pessoas, das almas que nós queremos salvar, é através do amor. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é amor. 1 João 4,16, né? Amados, vamos amar uns aos outros porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8, né? Nós cantávamos, quando eu me converti, a gente cantava na igreja: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, como é que é? Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Não conhecia essa música. Quando eu me converti, tocava direto no culto, né? Depois procura lá no YouTube, lá. 1 João 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros. Então a verdade é que Deus é amor, né? Porque Deus é amor, nós precisamos também amar uns aos outros. E o amor é que cura tudo, né? O amor é que lança fora o medo, né? E esse amor certamente também não pode faltar na equipe de 12. Então, baseados nessa afirmação, podemos declarar que o primeiro consolidador do homem é Deus. Primeira pessoa que consolida, a gente já viu isso daqui na aula de consolidação, né? Nós já aprendemos que o maior consolidador de todos é Deus. Agora, na visão celular, na visão M12, ganhamos as vidas para Jesus através do amor que Ele derramou em nossos corações, dando sua própria vida em nosso resgate, conforme Romanos 5, versículo de número 5. Romanos 5, versículo 5. Vai dizer: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ok? Então, é através do amor que se conquista as vidas, né? E que se conquista uma equipe de 12. Porque dentro da visão do modelo dos 12, a gente é estimulado a sonhar com a possibilidade de ter uma equipe, né? De ter uma equipe. Você começa com uma célula, mas você tem uma meta de poder ter uma equipe de 12, assim como Jesus teve. Imagina, se cada um de nós ganhasse 12 almas para Jesus, e essas 12 ganhassem mais 12, e aquelas 12 mais 12, a gente conquista o mundo para Jesus, né? Agora, por isso que há uma batalha espiritual tão grande, uma guerra tão grande, para que a gente não tenha os nossos 12, né? Mas é possível. Jesus fez, nós também podemos fazer. Porque em Cristo tudo é possível que crê, amém? Por que 12? Vamos lá, por que 12? Por que não é 13? Por que não é 14, né? Nem 15? Por que 12? Porque o modelo dos 12 é o modelo de Jesus, né? Então, porque o modelo dos 12 e o que é... perdão. Por que 12? Por que o modelo dos 12 e o que é o modelo dos 12? Amém? São 3 perguntas, né? Eu que já estou querendo antecipar aqui. Por que 12? Por que o modelo dos 12 e o que é o modelo dos 12? Então, o M12 não é um ajuntamento de grupo, mas a formação de uma equipe de 12 discípulos. É o levantamento de uma equipe que trabalhará com uma perspectiva de conquista nos mais variados segmentos da igreja celular, visando conquistar as multidões. O M12 é a chave para a multiplicação. E ao estarem organizados, os discípulos conquistarão mais rapidamente. Esse modelo tem o objetivo de direcionar a equipe e fazê-la funcionar. Somente um M12 organizado e unido conquistará territórios, né?
Como eu falei no começo, o M12, o modelo dos 12, é uma equipe de governo da igreja, do ministério local, né? E essa equipe ela tem o objetivo de conquistar territórios, né? Vocês estão aqui em Canelinha, qual que é o objetivo da igreja em Canelinha? Conquistar Canelinha para Jesus. E para isso essa equipe tem que estar alinhada, ela tem que estar unida, ela tem que estar junto, né? Não tem como conquistar uma cidade se essa equipe tiver toda, sabe, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, um tem uma opinião, o outro tem outra opinião. Então tem coisas que na caminhada a gente tem que ceder, tem que relevar, tem que fazer vista grossa, tem que ser mais maleável, né? A Bíblia não diz que nós somos vaso na mão do oleiro? Então o vaso ele foi feito de barro. Por quê? Porque barro dá para moldar. E às vezes dentro da igreja parece que tem algumas pessoas que são feitas de ferro, outras de madeira, não sei que material que é, que não cede, não amolece, né? E isso prejudica o caminhar da obra de Deus. Nós temos que ser moldáveis, né? Maleáveis, permitir que o oleiro Jesus trabalhe em nós para que a gente possa realmente, como eu falei, como pedras vivas, né? Se encaixar um no outro. E aí o reino de Deus ele vai crescer, né? Amém? Tudo isso começa com a liderança, né? Com a equipe de 12. Que normalmente é a equipe de liderança do ministério, né? Mas existe 12, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Ministério grande como o Ministério Internacional da Restauração em Manaus, tem várias gerações de 12, né?